obrigado, perdão e ajuda-me mais. Essas 3 ou 4 palavrinhas resumem, de certo modo, o itinerário da vida espiritual. E se pensarmos bem no sentido de cada uma delas, certamente nós vamos crescer muito em intimidade com Deus e certamente vamos conquistar as virtudes necessárias para servi-lo melhor. Essa pequena jaculatória era recitada praticamente todos os dias pelo beato Dom Álvaro, que faleceu tem pouco tempo. Todos os dias ele recitava essas 3 ou 4 palavrinhas: obrigado, perdão e ajuda-me mais, Senhor. E ele recitava isso, sobretudo, na hora do exame de consciência. Antes de colocar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, ele se fazia 3 perguntinhas, e nós já falamos um pouquinho sobre essas 3 perguntinhas do exame de consciência, não é? O que eu fiz de bom, Senhor? O que eu fiz de mal? E o que eu poderia ter feito melhor? São 3 perguntinhas que podem nortear o nosso exame de consciência. E a essas 3 perguntas, o beato Álvaro somava essas 3 ou 4 palavrinhas. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu fiz de bom e por aquilo que o Senhor fez de bom, obviamente, na minha vida. Porque sem a vossa graça, nada poderia ter acontecido. Obrigado, gratidão por aquilo que eu fiz de mal, pelos meus pecados, pelas ofensas que eu proferi a vós. Perdão, arrependido eu peço perdão. E por aquilo que eu poderia ter feito melhor, pelos deveres que eu poderia ter cumprido, pelas orações que eu poderia ter feito, pelo trabalho que eu poderia ter executado melhor, pelo trato com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, que poderia ter sido melhor. Por tudo isso que poderia ter sido melhor, eu peço a graça de Deus. Senhor, ajuda-me mais. Obrigado, perdão e ajuda-me mais, Senhor. Uma pequena jaculatória que nós podemos também, assim como Dom Álvaro, recitar todos os dias. E quão proveitosa não seria se nós entendêssemos de fato o sentido dessas palavrinhas e aplicássemos os frutos na nossa vida diária. E é justamente o intuito dessa nossa pequena e breve meditação. Entender o que de fato é esse obrigado, essa gratidão. O que de fato é esse pedido de perdão, esse arrependimento. E o que de fato é esse pedido para que Deus nos ajude mais. E eu falava de chegar ao fim do dia, no exame de consciência, olhar para trás e reconhecer a bondade de Deus, agradecê-lo, e reconhecer nossas misérias, nossos pecados e pedir perdão e pedir a ajuda dele para o dia seguinte. Senhor, ajuda-me mais. Mas além disso, nós podemos também olhar para esse ano. É o ano de 2023, praticamente já vai chegando ao fim. 2024 já bate a porta. E nós podemos olhar para esse ano que já vai se encerrando e reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Reconhecer a bondade de Deus e fazer brotar daí um sentimento de verdadeira gratidão. Uma gratidão que, obviamente, ela vai se frutificar em obras. E também, claro, reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados e termos um verdadeiro arrependimento por cada um deles. E pedir ao Senhor perdão, sobretudo, claro, através do sacramento da confissão, onde nós sacramentamos de fato o perdão de Deus, onde a graça de Deus sacramenta esse perdão e pedir a ajuda dele para o ano que vai se iniciar. Em primeiro lugar, a gente pode pensar nessa gratidão, reconhecer de fato as coisas boas que Deus nos faz. A presença dele são tantas e tantas coisas que a gente pode citar aqui. E antes de tudo, a gente precisa reconhecer que a gratidão, ela nasce da filiação divina. A gratidão é um fruto que nasce nos corações que se reconhecem e se percebem filhos de Deus. Se eu não me percebo filho de Deus verdadeiramente, não apenas com sentimentos, não apenas com aquele sentimentalismo, mas se eu não me percebo filho de Deus integralmente, na minha vida. Se eu não me percebo filho de Deus, é impossível eu ter uma verdadeira gratidão a Ele. A gratidão é fruto
dessa filiação divina é uma coisa extremamente óbvia, mas que nós deixamos escapar. E reconhecer-se filho de Deus certamente não é apenas ter aqueles bons sentimentos, aquele sentimento de ser amado. Nossa, como eu sou amado, eu me sinto abraçado, né? Eu me sinto protegido. Não é apenas uma questão de sentir, de sensações, é muito mais do que isso. Alguém que se percebe realmente, né, lá no fundo, se percebe filho de Deus, alguém que se instalou nessa realidade, é alguém que, olha, não tem por que reclamar, não tem por que reclamar de nada. É alguém que aceita de bom grado a realidade, tudo que lhe acontece, tanto as cruzes, os sofrimentos, quanto as bondades, as riquezas, as proezas, as coisas boas que lhe acontecem. Aceita de bom grado tudo e tudo oferta a Deus. Porque, ora, se eu tenho um Deus a quem eu posso chamar de Pai, que eu posso chamar de Pai com o coração e o peito cheio, aberto, se eu tenho esse Pai, que é Deus, que é onipotente, onipresente, que está presente na minha vida, o que me falta? Não me falta nada. Portanto, eu tenho motivos de sobra para ser grato, apenas pelo fato de ter a presença de Deus na minha vida. Apenas pelo fato dele existir. Ele existe, ele está presente, ele me deu a vida, ele me deu uma família, ele me deu tantas e tantas coisas. Ele me dá a sua presença na Eucaristia, sobretudo, na missa. Ele nos deu a igreja, os sacramentos. Ele nos deu amigos, pessoas que cruzam o nosso caminho. E de fato, né, se eu me reconheço filho de Deus, eu não tenho motivos para reclamar, para me entristecer, mesmo diante dos piores sofrimentos. Claro, fácil não é, né? Falar isso é fácil, que nós devemos ser gratos, mas verdadeiramente é essa a posição de alguém que se percebe filho de Deus. É essa a posição de um verdadeiro filho de Deus. Alguém que percebe claramente que não merece tudo o que tem muito mais do que merece. E se tem muito mais do que merece, por graça de Deus, obviamente é uma pessoa minimamente grata, alegre, feliz, mesmo, né, volto a repetir, mesmo diante de contrariedades, de sofrimentos graves, muitas vezes grandes, mesmo diante de todas as adversidades. Mas a vida, ela não é apenas adversidade. E esse é um outro ponto que eu gostaria de tocar com vocês aqui. A vida não é apenas adversidade, contrariedade. Claro, as cruzes estão aí. O próprio Jesus disse que quem quiser segui-lo, tome a sua cruz dia após dia e siga. Mas a vida não é apenas isso. Não é apenas contrariedade, não é apenas cruz. Existem essas cruzes, mas existe também a bondade, as coisas boas que nos acontecem. E precisamos aprender a olhar para essas coisas boas. Precisamos aprender a olhar para o nosso dia que se passou, para o ano que se passou e reconhecer essas coisas boas que nos acontecem. Não dá para ser aquele tipo de pessoa que vê o lado negativo em tudo. Tá no trabalho, só vê o lado negativo. Tá na igreja, só vê o lado negativo. Tá em casa, só vê o lado negativo. Aquele tipo de pessoa que chega na igreja, vai participar da missa, né? E aí só percebe, né, o canto não é muito bom, né, o ministério de música não é lá muito bom, a pintura da igreja é horrorosa, né, a arquitetura é feia, mas não percebe as coisas boas, não percebe o sacramento que está sendo celebrado, não percebe em casa, na família, as coisas boas que estão acontecendo ali. Uma pessoa que chega em casa, no lar, e só percebe as coisas ruins, não percebe nada de bom, é a sujeira, é a pia cheia de louça, é a decoração que não está muito boa, é o modo de falar, né, da esposa, do esposo. Nossa, porque eu não gosto do jeito que tal pessoa fala. É uma pessoa que se irrita com tudo isso. As adversidades existem, mas preste bastante atenção. Muitas vezes somos nós que miseravelmente inventamos praticamente certas contrariedades. Por quê? Porque somos apegados demais a certas coisas, ao ponto de, por exemplo, terem casais que brigam, ao ponto de se separarem
por conta de um feijão queimado. Isso eu já vi casais que se separam por conta porque a esposa não cozinhou bem o feijão, deixou queimar. É um apego desmedido a certas coisas que não tem o menor cabimento. Mas nós, né, talvez não de forma tão exagerada assim, mas nós também temos esses apegos. E por conta desses apegos surgem muitos sofrimentos que não deveriam existir. Pessoa que sofre porque, sei lá, o cara quer assistir o jogo e a mulher quer assistir a novela na televisão e fica aquela briga. Coisas absolutamente mesquinhas pelas quais nós sofremos no dia a dia. Sofrimento porque está calor, porque está frio, porque a comida não está do jeito que eu queria, repito, porque tal pessoa fala de tal modo, né? O tom que ela fala não agrada aos meus ouvidos sublimes. Coisas absolutamente ridículas por conta de apegos mesquinhos. Se nós formos eliminando essas pequenas coisas da nossa vida, a gente vai ver que a vida, na maior parte do tempo, ela é muito boa. Devemos agradecer a Deus pelas coisas, pelas contrariedades, pelos sofrimentos, mas eu acho que devemos agradecer muito mais pelas coisas boas, porque, obviamente, elas são maioria na nossa vida, né? Os amigos, as pessoas que nos cercam, por mais que tenhamos todos tenhamos defeitos, mas eu acho que a gente tem muito mais motivo para agradecer, porque as pessoas se preocupam com a gente. Essa chuva, hoje em dia, por exemplo, de reclamações a respeito da própria família. Ah, minha mãe é narcisista, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é um cachaceiro. E não basta a pessoa falar isso para si, né, e cultivar isso para si, essas reclamações, e diante da família, mas não. Ela tem que sair falando isso para os amigos, nas ruas, né, nos bares. Ela própria desonra a família. Lembrando que o mandamento lá de honrar pai e mãe, em primeiro lugar você tem que cuidar da honra deles. Se você é a pessoa que sai falando mal dos seus pais, você é a primeira pessoa que está desonrando seus pais. Mesmo que esses defeitos sejam verdadeiros, você tem que cuidar e zelar da honra deles. O primeiro passo é não falar mal deles, não manchar a honra deles, não manchar a reputação, a boa fama, no bom sentido, dos seus pais. E também das outras pessoas, claro, da família. Se a gente for olhar de fato para a nossa família, por mais que tenham defeitos, e nós também temos, nós vamos ver que, na maioria das vezes, temos pais que se preocupam de fato com a gente. Temos uma mãe, um pai que se preocupam. Às vezes nos aconselham a tomar decisões erradas, mas é uma preocupação verdadeira, é um amor genuíno que a gente precisa reconhecer. Então a gente precisa reconhecer a bondade presente na nossa vida, a bondade na nossa família, na comunidade, na sociedade, no trabalho, a bondade que vem de Deus. Tantas e tantas graças. Em cada detalhe do dia a dia, nós precisamos reconhecer essa bondade, desde aquelas coisas mais básicas, né? Como o fato de estarmos vivos, até outras coisas mais pequenas, a presença de certas pessoas na nossa vida, certas pessoas que cruzam o nosso caminho, certas coisas que vão nos acontecendo, tudo, absolutamente tudo, e irmos deixando de lado certos apegos, né? Certos apegos que fazem surgir alguns sofrimentos que absolutamente não deveriam existir. Muitos sofrimentos e contrariedades existem porque somos apegados a muitas coisas, apegados a dinheiro, apegados a conforto, a vaidade, né? Respeito humano. Então, a primeira coisa é essa, agradecer, é sermos gratos de fato, reconhecer a bondade de Deus presente na nossa vida, enchermos o nosso peito de gratidão, né? Nos reconhecemos filhos de Deus, reconhecemos a bondade dele na nossa vida e agradecemos de fato todos os dias por tanta bondade que é impossível retribuir. Ainda que tivéssemos 1000 vidas, não poderíamos retribuir o que Deus nos faz apenas nesta vida. É impossível retribuir tudo que Ele nos faz. Precisamos agradecer. Depois, perdão, Senhor. Pedir ao Senhor perdão pelos pecados, em primeiro lugar, que nós cometemos, pelas ofensas que dirigimos a Ele, por cada uma delas, as graves, as leves. É impossível pedir perdão sem arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento. Nós precisamos reconhecer
a nossa miséria, o quanto ofendemos a Deus, reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas faltas. E o arrependimento, assim como eu falei a respeito da filiação divina, não é apenas um sentimento. Arrepender-se não é apenas derramar lágrimas, sentir, ter uma sensação de arrependimento. Não é apenas isso, mas é uma firme decisão de lutar com todas as forças e buscando a graça de Deus, claro, para não ofendê-lo mais. É uma decisão. Eu percebo claramente que eu ofendi a Deus através desses pecados, dessas faltas, e eu tomo a decisão livre, consciente, firme de não voltar a ofender o Senhor. E eu luto com todas as minhas forças para que isso aconteça, para que eu não volte a ofendê-lo, para que eu não peque gravemente e nem cometa pecados leves e vá deixando todos os pecados e comece a amá-lo generosamente. É uma decisão, um arrependimento. Eu percebo que os pecados que eu tenho cometido ofendem muito a Deus e me fazem mal e causam mal ao próximo. E eu tomo a decisão de não ofendê-lo mais. Essa decisão, claro, ela se concretiza ali no sacramento da confissão. Ela é sacramentada, o perdão de Deus é sacramentado ali. Nós vamos ali, pedimos perdão, recebemos o sacramento, estamos perdoados. E aí vamos trilhando o caminho para não voltar a ofender o Senhor e para amá-lo verdadeiramente. E falando em arrependimento, a gente pode se lembrar daquela história, daquela história de um filho que foi ao pai e pediu a herança para o pai, pegou a herança e sumiu no mundo. E gastou tudo, e esbanjou, a ponto de um certo dia não ter mais nada. Já não tinha amigos, já não tinha dinheiro, já não tinha boa fama, já tinha gastado e esbanjado tudo com prazeres e confortos do mundo. E estava no chiqueiro, comendo a comida dos porcos. Mas se lembrou ali, enquanto comia a comida dos porcos, ou seja, enquanto estava no pecado, na lama. E aqui a gente precisa se reconhecer. Enquanto estamos no pecado, na lama, ele ali lembrou-se de que o seu pai não tratava um empregado assim. Ou seja, ele lembrou-se que tinha um pai. E nós também temos um pai bondoso. E ele voltou para a casa do pai. E o interessante é que o pai, certamente todos os dias ia ali do lado de fora da casa e olhava para o horizonte e contemplava o horizonte, esperando ver aquele filho voltar. E é o mesmo que Deus faz conosco. Ninguém espera mais do que Ele a nossa volta. Ninguém espera mais do que Ele o nosso arrependimento e a nossa volta. E como Ele nos recebe? Sandália aos pés, anel nos dedos, uma grande festa, um grande banquete, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que andava nas trevas agora habita na luz. Aquele que estava longe retornou. Ele nos recebe com festa, com alegria, e não com o dedo em riste, apontando e julgando o quanto somos pecadores. Ele quer dar-nos uma vida nova, revestir-nos com a sua graça, com o seu amor, mas primeiro nós precisamos nos lembrar desse bom Pai, que está disposto sempre a nos perdoar, independente da nossa situação. Não deixemos-nos abater pela vergonha, pelo escrúpulo, porque isso é uma artimanha do diabo. Ele tira a vergonha na hora que nos tenta, na hora que estamos prestes a pecar, e coloca essa vergonha depois que já pecamos. Coloca essa vergonha para não voltarmos para Deus, para não confessarmos os nossos pecados, para não nos arrependermos. Eu não tenho mais jeito, eu não tenho conserto. Não. Sempre. Olhando para o nosso ano, olhando para o nosso dia, olhando para a nossa vida, por tudo aquilo que fizemos de errado, reconhecer
reconhecer a presença bondosa desse Pai e pedir perdão a Ele. Ora, vocês lembram daquele sujeito que estava do lado da cruz de Cristo? A gente chama ele de bom ladrão, São Dimas. Ele estava do lado da cruz de Cristo ali, para morrer. Ele reconhece que, bom, o Jesus, ele não é merecedor de absolutamente nada disso. Mas eu sou merecedor. Ele contempla o amor de Cristo, que se entregava. Ele olha nos olhos de Cristo, crucificado, sofrendo, se entregando por amor. E ele pede algo para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, um sujeito que está à beira da morte, que era um ladrão, certamente olhava para toda a sua vida e só via pecado, miséria. Só fiz besteira durante toda a minha vida. Só cometi pecados. Mas agora, diante da morte, eu tenho aqui do meu lado alguém que pode me salvar, pode me perdoar. E o Senhor se volta para ele e diz, em verdade, estarás comigo hoje no paraíso. E é esse arrependimento que nós precisamos nutrir no nosso peito. Esse arrependimento confiante em Deus. E agradecendo a Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, nós pedimos com essa mesma confiança para que Ele nos ajude mais. Esse ajuda-me mais, em primeiro lugar, ele é o reconhecimento de que sem a graça de Deus, a gente não pode nada. Dá-me a vossa graça, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Cada um de nós, todos nós nascemos para ser santos. Nascemos para ser santos, para amar verdadeiramente o Senhor. Para amar verdadeiramente o Senhor e iluminar cada canto desta terra, cada coração, cada pessoa, cada lar, cada ambiente, cada relacionamento, cada trabalho, cada lugar, todo o mundo. Iluminar este mundo com o resplendor da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, do amor devotado a esse Deus. Fomos criados para isso, para iluminar a vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho e as que não cruzam também. Mas como vamos fazer isso se a graça de Deus não opera na nossa vida? Não nos move, não nos guia, não nos conduz, não enche o nosso peito, a nossa alma. Portanto, nós pedimos a graça do bom Deus. E pedindo a graça dele, claro, nós nos esforçamos. Lembrando, eu gosto de lembrar sempre daquela frase de São José Maria Escrivá, obras é que são amores. Precisamos fazer essa gratidão, esse arrependimento, essa graça de Deus frutificar. E ela frutifica, sobretudo, no amor ao próximo. E aqui vai aparecer todo o panorama que nós temos no mundo, em meio às nossas circunstâncias diárias. Nós precisamos amar as pessoas onde nós estamos e amar o Senhor aí também, no trabalho, cada um colega, cada patrão, cada funcionário, cada cliente. É claro, o amor no trabalho, ele não pode se confundir com fazer pregações. Não, há momentos em que é oportuno, mas não, é trabalhar direito, é ter um interesse genuíno no outro, é querer ajudar as pessoas. Amar as pessoas no lar, nos relacionamentos, Nosso esposo, esposa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos pais. Olhar para cada uma dessas almas e perceber que cada um é filho de Deus, que cada um foi criado também para ser santo, que cada um precisa de Deus e deve estar no céu com Ele. E nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para conduzir essas pessoas, cada uma delas, para que amem esse nosso bom Deus. Essa é a nossa preocupação. E por isso nós pedimos, Senhor, ajuda-me mais, porque sem a vossa graça, nada disso acontece. Eu não posso fazer nem muito nem pouco, mas contigo, com a vossa graça,
eu tudo posso, como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece.